Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, ó eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, ó eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Digno é salvação, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor, ó eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, ó eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Eu construí na vida em Ti, Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti, não por ser amado. Eu vou construir a vida em Ti, Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti. Santo, Santo,
tu és Deus, o meu coração, o amor me faz voltar o meu povo. Eu vou construir a vida em ti. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Glória a Deus, glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, podem tomar os vossos assentos. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Rogério, pela oportunidade de estarmos aqui ministrando aos irmãos nesta noite. Obrigado, meu pastor, pela confiança. E quero também agradecer aos nossos irmãos que vieram, porque a gente entende que alguns trabalharam, não é, o dia todo, outros tinham até algumas responsabilidades a fazer na noite de hoje, mas fizeram igual Maria, né? Quiseram estar no melhor lugar. Amém? Meus irmãos, nós vamos dar início, mas eu precisaria, na verdade, antes de começar, dividir algo. Eu sempre gosto de falar isso quando a gente está iniciando algum tipo de trabalho, na linha de estudo, tá? Da palavra de Deus. Deus, Ele escolheu a Bíblia Sagrada, Ele escolheu as Sagradas Escrituras para se revelar ao povo. É bem verdade que nós hoje, quando olhamos para a natureza, nós conseguimos entender que tudo que há é criação de Deus. Mas quando a gente fala de conhecimento do Senhor, é necessário que a gente se aprofunde na sua palavra, porque foi Deus quem escolheu a própria palavra para se revelar a nós. E deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe que Deus, Ele é a pessoa mais interessada que você o conhece. Aleluia. Por quê, pastor Guedes? Porque quando você conhece, não é? Quando você conhece a Deus, quando você entende como Deus se relacionamenta com o povo, o teu relacionamento começa a mudar. Então, estudar a palavra de Deus, ou estudar os textos ou as Sagradas Escrituras, nada mais é do que se aproximar do Senhor. Quer ver só? Nós temos aqui, eu vou aproveitar que o pastor Rogério está aqui, e ele, dentre todos, né, é o que está com o casamento mais prematuro, casou recentemente. O que acontece, irmãos, para nós entendermos essa questão de relacionamento? Quando o pastor Rogério decidiu casar com a pastora Lu, o pastor Rogério achava que a conhecia. À medida em que o tempo vai passando, os dias vai passando, você verdadeiramente vai conhecendo a pessoa como ela é. Vou usar o meu exemplo. Eu estou casado há 26 anos. E ainda assim eu não conheço a minha esposa na sua totalidade, e ela também não me conhece. Mas certamente eu conheço ela muito melhor hoje do que 5 anos atrás, do que 10 anos atrás, ou do que aquele dia quando ela passou na calçada e olhou para mim e disse assim: é você que eu quero. Certamente eu conheço ela muito melhor agora. Então entenda isso uma coisa, pastor Rezo, o que você está querendo dizer? O que você está querendo nos ensinar? Eu estou querendo dizer, irmãos, quando nós nos dedicamos a conhecer a Deus, a se aproximar dele, o relacionamento ele fica melhor. O relacionamento ele se torna íntimo. Por isso que Deus, por diversas vezes, a gente vai aprender isso ao longo do tempo, usa pessoas para trazer o povo mais próximo. Então, quer conhecer a Deus? Estude a sua palavra. E quando você conhece a Deus, quando você se aproxima, sabe o que acontece na sua vida, irmão? Você se parece com Deus. Glória a Deus. Você se parece, pastor, eu não entendi. Explique isso melhor, eu vou dizer para você. Eu, quando conheci a mulher da minha vida, eu gosto de dar estudo, irmão, porque eu vou ganhando ficha, sabe? Né? Os irmãos que estão aqui casados, elogiam, irmão, a todo tempo.
Se você não tiver o hábito, elogia. Se você tiver o hábito, elogia mais. Vai colocando moeda nesse cofrinho aí, viu? Porque isso é importante. Então, entenda isso aqui, irmão. Quando nós se aproximamos de Deus, a gente se aproxima com Ele. Quer ver? Vou pegar o casal ali. Irmãos, para os irmãos entenderem, as minhas aulas são bem interativas, tá? Viu? Nós vamos todos participar. Aqui não tem nenhuma pergunta boba. Aqui é realmente lugar de perguntar. Se vocês tiverem que errar em alguma coisa, em algum texto, em algum entendimento, tem que ser aqui. Você não pode errar aqui no altar. Você não pode errar quando Deus te usar para profetizar, ou para pregar, ou para falar do amor dele lá fora. Então aqui é lugar de errar mesmo, tá bom? Nós estamos aqui para aprender juntos. Escute isso. Eu, quando conheci a mulher da minha vida, eu não comia ovo. Não comia ovo. Pastor, por quê? Porque você era metido? Não, irmão. Eu morava na favela, eu não gostava de fato. E a minha esposa come ovo se deixar todos os dias. E aí eu passei a comer ovo. Eu passei a gostar eu passei a me parecer com quem? Com ela. Quer ver outro detalhe, irmãos? Se você pegar, por exemplo, quem já viu o bispo? Pois não, meu pastor. O João, ele come ovo todo dia e ele parece um... Meu Deus. Irmãos, para usar um outro exemplo, quem aqui já ouviu o bispo Edir Macedo pregar? Quem já teve a oportunidade de ver? Eu já tive a oportunidade de vê-lo ministrar. Não pessoalmente, pela televisão. Eu já vi. Agora, quem já viu os outros pastores do bispo Edir Macedo pregar? É igualzinho. É igualzinho. Como eu vim de uma linhagem assembleana e pentecostal até o tutano, eu era apaixonado pela oração de Davi Miranda. Então eu colocava no rádio ao meio-dia, não sei se ainda passa, e aí ficava ouvindo a oração dele. Então quando eu dobrava o meu joelho, eu queria orar igual aquele homem. Aquele homem era tremendo, viu? Ele orava, o paralítico andava, o cego enxergava. Tremendo, eu queria orar igual a ele. E aí eu comecei a perceber, irmãos, que as orações ao meio-dia nem sempre era ele. Mas as pessoas oravam igual. Por quê? Porque quando você anda muito com alguém, quando você se aproxima muito de alguém, você acaba fazendo o que a pessoa fala, pensando do jeito que a pessoa sente, e assim sucessivamente. A palavra de Deus é igual. À medida em que você começa a estudar, começa a conhecer acerca de Deus, como Ele gosta das coisas, você então começa a se parecer com Ele. Então deixa eu te dizer uma coisa já, para nós darmos entrada no estudo de hoje. Não se preocupe se alguém olhar para você e dizer assim, você está bem diferente. Não parece você, parece outra pessoa. A sua forma de pensar é diferente, a sua forma de falar é diferente, a sua forma de agir é diferente. O mundo está caindo, todo mundo está dizendo que vai acabar e você está dizendo, calma, ainda há esperança, ainda há solução. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se você se dedicar em conhecer a Deus, você vai se parecer cada vez mais com Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, então nós vamos dar início ao nosso estudo. É um estudo programado para 4 aulas. Nós vamos tentar resumir em 2, porque a ideia do Betel é que a gente dê um tema por mês, tá bom? Haverá momentos, por exemplo, que vocês vão poder estar escolhendo o tema que gostariam de se aprofundar. Nós vamos ter aqui caixa de perguntas, tá? Por que caixa de perguntas? Porque tem irmãos que querem perguntar, mas tem vergonha. Então nós vamos tomar caixa de perguntas. Você pega um papelzinho, entrega para o vizinho, né? Para ninguém saber que é você que está pondo ali. E na próxima aula, sempre na próxima aula, a gente vai estar trazendo algumas respostas aos irmãos. O meu celular também vai estar aberto a todos, meu WhatsApp. Qualquer dúvida, nos procure. Amém? Não sou melhor do que ninguém, não tenho mais conhecimento do que vocês. Todos nós temos um conhecimento muito próximo, muito parecido. Então não estou aqui para ensinar, estamos aqui para aprendermos juntos. Não sou o dono da razão, principalmente quando se trata de Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia mantém textos bíblicos que é interpretação pura. Eu posso ter uma interpretação
o evangelista Marlon pode ter outro, o pastor Rogério pode ter outro, e assim sucessivamente. Tem texto que é alegórico. O escritor usou aquele texto para querer dizer alguma coisa, não é? Perceba que João agora ele vai estar lá no céu e ele vai dizer assim: os seus olhos eram como chama. Ele está olhando uma cena e ele está imaginando o que isso parece. Só que isso é uma situação literal, aconteceu. Diferente, por exemplo, de algo que é alegórico. Eu gosto sempre de usar o dragão que vai vir do céu, com a mulher sentada, o dragão de 7 cabeças. Quem conhece esse texto? Não é? E algumas pessoas ficam olhando para o céu e achando que o dragão vai descer mesmo. Algumas pessoas vão no Facebook lá e vê aquelas postagens de uma nuvem que parece um dragão e dizem: ó, Jesus está voltando, olha lá. Então isso é alegórico, não é que vai acontecer. E tem a parte do rema da revelação. Então eu não sou dono da razão. O que eu vou trazer aqui aos irmãos é o que a gente se dedicou em estudar, em aprender. Mas os irmãos têm liberdade de dizer: pastor, eu não concordo. E aí o que nós vamos fazer? Quando há uma discordância, irmão, o que tem que acontecer? Se aprofundar mais e estudar mais, para a gente poder saber quem está certo ou quem está errado. Amém? Se sintam na liberdade de perguntar, ok? Uma outra coisa importante: vai haver momentos em que nós abordaremos aqui assuntos polêmicos, não é? Então tem muitos assuntos polêmicos por aí. Eu preciso já dizer aos irmãos: o pastor Resto não fica em cima do muro nunca. Algumas coisas eu evito falar. Agora, se os irmãos perguntar, aí eu não tenho como, eu não posso me calar. Então eu falo, tá bom? Então, se os irmãos quiserem tratar dos assuntos polêmicos, podemos tratar, não tem problema. Para a gente ter um bom andamento daquilo que será ministrado, daquilo que será ensinado, é importante que as perguntas sejam concernentes ao tema. Se tiver alguma pergunta que é fora do tema, nós responderemos. Mas responderemos na outra aula, numa outra oportunidade, para não fugir muito daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Todo mundo entendeu? Diga amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos lá. Como é o primeiro, nós trouxemos alguns aparelhos, e os aparelhos estão funcionando, filho? Não, né? Então nós vamos no manual mesmo, tá bom? Deus colocou no coração do nosso pastor, Natan, isso pode ir mudando, filho. Deixa sempre o slide todo. Deus colocou no coração do nosso pastor o nome para esta conferência, tá? Conferência de Ensino Betel, Casa do Pão. O que é conferência? É conferir se algo está correto ou não. Esse nome veio direto do céu ao coração do nosso pastor. E Betel tem o seu significado Casa do Pão, certo? Eu gostaria que você abrisse a nossa Bíblia, porque aqui nós vamos usar muita Bíblia, viu, irmão? Se você não trouxe a sua, eu peço que você encoste em algum irmão que já tem. Propositalmente, eu não coloco os textos por escrito nos slides, justamente para que a gente possa manusear a palavra. E por que eu gosto que os irmãos manuseiem a palavra? Porque, irmãos, aqui eu vou falar como pastor, evidentemente, mas muito mais como professor, como ensinador, como educador, tá? Não tem nada mais terrível para nós, educadores, pastores, quando a gente fala assim: irmão, abra aí a Bíblia no livro de Ageu. E o irmão está folhando para cá, está folhando para lá, está folhando para cá, e ele não acha. E ele não acha por quê? Porque ele não tem o hábito, não vou falar de ler, porque você pode ler pelo celular, mas não tem o hábito de manusear a Bíblia. Uma vez eu estava dando isso, eu falei: irmão, abre aí por favor em São Paulo. O irmão olhou para mim e falou: mas isso aí tem aqui? Está aí. Pode procurar que está aí. Então nós vamos usar muita Bíblia, vamos ler muito textos. Eu preciso saber aqui, os irmãos que têm o diafragma bom, preparado, porque vocês também serão locutores aqui. Tá bom, meus irmãos? Amém? Vamos lá. 2 Pedro 3,18. Por que eu quero iniciar esses estudos falando sobre crescimento na graça e no conhecimento? Abra sua Bíblia, 2 Pedro 3,18. Para os irmãos não acharem que eu sou tão ruim assim, eu vou ajudar os irmãos a localizar os livros, tá bom?
Segunda Pedro está depois de Primeira Pedro. Está vendo aí como eu estou ajudando vocês? Viu só, irmão? E está no Novo Testamento. Entre Mateus e Apocalipse. Então começa de trás e fica mais fácil, irmão. Vai voltando. Tá bom? Quem pode ler o texto para mim, por favor? Um por vez, irmão, para não dar briga. Nós somos crentes, tá bom? Vamos lá? 2 Pedro 3:18. Glória a Deus. Irmãos, o que é crescer em graça? Crescer em graça é orar, é se consagrar, é buscar o poder de Deus, é buscar a unção do céu. Crescer em graça é estar aqui no culto de quinta-feira, no culto de domingo, e à medida que os louvores são entoados, à medida que as oportunidades são dadas, à medida que a palavra é pregada e invade o nosso coração, nós recebemos de Deus do alto poder do céu. Isso é crescer na graça. Agora, crescer na graça depende de quem? De nós ou de Deus? De nós. Por que de nós? Porque nós estamos buscando isso, ok? Agora, quando o texto fala crescer em conhecimento, a nossa dedicação, ela tem que ser muito grande também. Mas nós precisamos entender que quando nós nos propomos a crescer em conhecimento, a gente precisa, primeiro de tudo, convidar aquele que impulsionou, aquele que instruiu, aquele que deu inspiração aos autores da Bíblia Sagrada, que é o próprio Espírito Santo. Se você não convidar o Espírito Santo para te ajudar a crescer em conhecimento, você vai ler, vai reler e não aprende nada. É por isso que tem muitos irmãos que leem, releem e não aprendem. Não tem jeito. Irmão, sempre que você for sentar para ler a palavra de Deus, você precisa convidar aquele que a escreveu. Aleluia. Quando eu aceitei a Jesus, ou melhor, um pouco antes de aceitar Jesus, eu era budista. Mas eu não era aquele Buda que talvez você tenha em cima da geladeira cheia de moeda. Não é? A minha mãe colocava as moedas do Buda lá, então eu pegava a moedinha para poder comprar pipa, para poder jogar fibra. Coisa de menino, sabe? Mas não é desse Buda que eu estou falando. Estou falando do budismo, de Nichiren Daishonin, do pergaminho. Eu era budista. E disse de passagem, foi o período que eu fui mais miserável na vida. Mas isso aí, ao longo do tempo, a gente vai dividir com os irmãos, tá bom? Eu sendo budista, uma certa feita eu estava no ônibus, voltando para casa, porque eu trabalhava à noite, e uma pessoa entrou gritando um único versículo: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele entrou no ônibus, ficou repetindo isso e desceu do ônibus. Só que naquela época, irmão, não existia internet ainda. Não sou velho, viu? Vigie. Não sou tão velho assim. Mas não existia internet. Então, eu não conseguia saber ou entender o significado dessa palavra, ou dessa frase, ou quem tinha dito. Então, eu cheguei em casa uma certa vez e falei assim: mãe, eu vi uma frase, e possa ser que alguma coisa de religião, então me ajuda, pede uma Bíblia emprestada para o vizinho. O vizinho me emprestou uma Bíblia pequenininha, com as bordas vermelhas, e eu fiquei, irmãos, quase 1 ou 2 semanas aproximadamente, tentando procurar o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E pasme, eu não achei. A ponto de chegar para minha esposa e dizer assim: ó, entrega isso daí. Não é para mim não, estou lendo, relendo, não acho o que leio, não entendo. Quem é ímpio? Quem é varão? Não quero isso. Por que eu não consegui entender o que estava escrito? E por que eu não localizava o texto? Porque eu não convidava o Espírito Santo para estar ao meu lado. Quando eu aceitei a Jesus, irmãos, e que eu entendi que sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, não adiantava eu ler ou estudar, porque eu não guardaria nada, eu não entenderia nada. Quando eu aprendi isso, irmão, sabe o que aconteceu comigo? Eu sentava de madrugada no corredor, com a Bíblia aberta, convidando evidentemente o Espírito Santo. À medida em que eu ia ler, a impressão que eu tinha era
que o texto saía da Bíblia e invadiu você. E eu passei a entender o que ele estava querendo dizer. Então a primeira coisa que você precisa fazer num culto como esse é Espírito Santo. Senta aqui, me ajuda. Abre os meus pensamentos, abre o meu entendimento. Primeira coisa que você precisa fazer quando você estiver na sua casa, você vai fazer o seu período de leitura bíblica e devocional. Espírito Santo, me revela, me mostra o que você tem para mim no dia de hoje. Então, crescer em conhecimento é necessário, mas a presença do Espírito Santo tem que estar junto. Amém? Bom, dito isso, meus irmãos, nós vamos então passar para o próximo slide, onde a temática das aulas que serão ministradas a partir de agora é a prostituta que pregava o Evangelho. Convido os irmãos a abrirem as nossas Bíblias, no capítulo de número 4 de João. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo de número 29. João capítulo 4, versículo 3 até o versículo de número 29. Quem achou, levanta a mão só para a gente ver, irmão. Já achou? Eu vou pegar o irmão Marlon que está aqui. E aí o irmão Marlon vai fazendo a leitura e os irmãos vão acompanhando. Amém? João 4, do verso 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade a comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo-lhe próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chame o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que fala com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com eles, né?
Quem saíram à cidade para ter com Jesus? Os samaritanos. Irmãos, nós aprendemos, ou nós já ouvimos por algumas vezes, que essa mulher, por ter 5 maridos, é uma mulher na vida, é uma prostituta. Quando a gente olha para o texto de forma literal, é isso de fato que o texto nos apresenta. Mas o que nós vamos apresentar a vocês nessa noite, ou a partir de hoje, é uma outra interpretação desse texto. Quando nós vamos estudar, seja qualquer texto da Bíblia Sagrada, nós precisamos fazer algo que a gente chama de exegese. O que é exegese? Exegese é um estudo do texto, do contexto. O que é o contexto? É o que está em torno do texto. Para fazer uma exegese adequada, é importante nós entendermos o local que aquela situação está acontecendo, os personagens que estão participando disso, para que momento aquela mensagem está dirigida. Existem mensagens que é exclusivamente para a nação de Israel, mas existem mensagens que é para nós. Então nós precisamos ter esse entendimento para ter a interpretação correta daquilo que a gente vai aprender. Eu quero já fazer uma adendo aos irmãos. O que mais acontece no nosso meio cristão, no nosso meio evangélico, infelizmente, são crentes, são obreiros, são pastores que não se dão o trabalho de estudar, de buscar, de cavar e fica reproduzindo aquilo que ouviu, sem saber se aquilo de fato é verdade ou não. Só reproduz, só reproduz, só reproduz. E é por isso que muitos desses irmãos estão ensinando coisas que nada tem a ver com o Evangelho. É por isso que muitos desses irmãos estão deturpando a palavra de Deus. E quando isso acontece, quem prega a verdade de maneira genuína é que é confrontado. Por quê? Porque fulano está ensinando A, ciclano está ensinando B. E quando a gente começa a ouvir a verdade de fato, isso acaba nos confrontando. E muitas das vezes faz com que a gente ainda queira discutir ou queira não concordar com aquilo que está sendo dito e explicado. Então, quando nós paramos para estudar um texto, nós não podemos reproduzir aquilo que ouvimos. Nós temos que cavar. E quando nós cavamos, irmãos, nós começamos a extrair coisas que sempre esteve ali, mas a gente não enxergar. Então eu quero convidar vocês a cavar cada vez mais fundo, para que Deus possa então se revelar. O pastor quer falar alguma coisa? Não, eu estou dando glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, dito isso, eu vou pedir ajuda para os nossos irmãos que estão aí em cima. Pode passar o slide? Ficou um pouco pequeno aí, né? Mas vamos lá. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Quem que deixou a Judéia e foi para a Galileia? Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava pregando ali na Judéia, e ali ele agora vai começar a ser interpelado, vai começar a ser questionado acerca da quantidade de pessoas que estão sendo batizadas. E o texto ainda diz que ele mesmo nem batizava mais os seus discípulos. Agora Jesus vai sair da região da Judéia e vai ir para a Galileia. Perceba, irmãos, o texto seguinte diz assim, que era necessário passar por Samaria. Por que eu pintei de vermelho? Porque aqui, irmãos, na verdade está a chave de tudo aquilo que nós estudaremos a respeito dessa mulher, a respeito desse encontro que aconteceu ali em João 4. É importante, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, você sempre fazer pergunta para o próprio texto. Era necessário passar por Samaria. Por quê? Aprendam a questionar o texto. Aprendam a perguntar para o texto. Porque isso vai aguçar a tua curiosidade, isso vai aguçar você a buscar as respostas. Era necessário Jesus passar por Samaria. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Isso é uma pergunta que
nós estamos fazendo hoje, mas você só vai entender ao término do estudo, ok? João capítulo 4, verso 3 e verso 4. Então Jesus, olha só, ele escolhe passar por Samaria. Quando os judeus saíam da Judéia para a Galiléia, o caminho mais rápido, ou a rota mais curta, de fato era descer por Samaria. Era a rota mais curta, era um percurso menor a ser feito. Mas por que eles não faziam esse percurso? Por que eles não praticavam esse percurso? Porque existia um problema seríssimo com o povo de Samaria. Então nenhum judeu fazia esse caminho. Eu pus um mapa, pode soltar o mapa, por favor? Eu coloquei um mapa aqui para os irmãos terem uma ideia. Os irmãos que saíam da Judéia em direção à Galiléia, eles sempre procuravam ir ou por Jope e Cesareia ou pela Pérea, mas por Samaria nunca, justamente por causa do problema. Os judeus não se davam com os samaritanos não se davam com os judeus. Eles não se batiam, eles não se topavam. Diz a história que um desprezava o outro. Diz a história que era muito comum os samaritanos pegar os judeus no meio do caminho e rei. E ao contrário também acontecia. Mas veja bem, se Jesus sabia que os judeus ali não eram bem-vindos, se Jesus tinha essa ciência, por que então ele não veio por outro caminho? Por que ele foi para Samaria? Essa é uma pergunta que fica para nós. Eu já posso adiantar, irmãos, que Deus não faz nada por acaso. A sua vinda aqui hoje não é por acaso. Aleluia. O que aconteceu na sua história não é por acaso. Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, para Jesus decidir fazer esse caminho esse que ninguém fazia, tinha um. E é esse propósito que nós vamos descobrir ao longo do período. Amém? Então, bota um ponto de interrogação aí no seu caderno. Por que Jesus passou por Samaria? Qual era a necessidade de Jesus descer por Samaria? Qual é o verdadeiro objetivo dele? Eu sei, quando a gente olha para o texto, se eu perguntar para os irmãos, por que Jesus desceu a Samaria? Todos os irmãos, unanimemente, vai dizer, porque ele tinha um encontro com a mulher samaritana. Porque Jesus tinha que salvar aquela alma. Jesus tinha que mudar a história daquelas pessoas. E não está errado pensar isso. Não está errado. Mas a gente precisa ir um pouco mais a fundo. Só para mostrar a curiosidade dos irmãos, existiu uma promessa no Velho Testamento que Jesus passaria pelaquela região para poder encontrar aquele povo. Ou seja, já posso antecipar, nós vamos cavar um pouco mais, que Jesus só passou ali porque tinha uma promessa a ser cumprida. Pastor, o que significa isso? Significa, irmãos, que se um dia Deus fez qualquer promessa a você, e essa promessa é interessante que ela sempre tem que passar pelo crivo da Bíblia, porque não existem promessas que não passam pelo crivo da Bíblia. Promessas ou profeta que fazem promessas usando o nome de Deus, que não passam pelo crivo da Bíblia, está falando por si só. Eu chamo isso de charlatanismo, ok? Então existia uma promessa e Jesus tinha que cumpri-la. Sabe por quê, irmão? Porque entenda isso, Deus, eu já falei isso em pregações, Deus não é obrigado a te prometer nada. Se alguém um dia disse para você isso, está errado. Deus não é obrigado, João, a te prometer absolutamente nada. Ele é Deus. Ele é um ser criador. Nós somos criatura. Ele não precisa te prometer nada. Mas se ele te prometer, irmão, se ele te prometer, passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, vai se cumprir. Vai se cumprir. Entenda isso. A única pessoa que pode deter aquilo que Deus um dia te prometeu é você mesmo. E pergunte como? Não estando enquadrado, não estando enquadrado naquilo que Ele precisa de nós. Pastor, eu não entendi, explica isso, eu vou explicar. Jesus chegou para mim e falou assim: eis que você será um pregador do Evangelho,
Eis que você levará a minha palavra pelos 4 cantos do mundo. Aí eu não estudo, aí eu não oro, aí eu não me consagro, aí eu me desvio da igreja, aí eu vou estar lá no bairro do Zebete. Zebete é em São Paulo, né? Aqui é Baiuca, é isso? Aleluia. É Baiuca, irmão? Você nem sabe. Delei sabe? A irmã Mara também, é Baiuca, né, irmã? Glória a Deus por isso. Foi bom. Aleluia, por isso. Se eu não estiver enquadrado nas promessas de Deus, elas não se cumprem. Pastor, mas Deus não pode pegar alguém lá do Baiuca, limpar, restaurar, purificar? Pode! Claro que pode. Aí sim as promessas de Deus são Cumprido. ponto. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Tem um hino aqui, quem é do louvor aqui? Olha lá. Cadê os irmãos do louvor? Os irmãos do louvor estão preocupados, né? Deus abençoe, meu filho. Tem um hino que diz assim: quem tem promessa de Deus não. Isso é o hino mais mentiroso que eu já vi. Morre. E o cemitério está cheio de promessas mortas. Meu Deus. Entenda, a única pessoa que pode reter aquilo que Deus prometeu é você mesmo. Agora, pastor, se você estiver enquadrado, e se eu estiver no centro da vontade de Deus, e se eu estiver fazendo aquilo que Deus pediu para mim fazer, e se eu estiver tendo fidelidade com Deus, se prepara. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus não é para que minta, nem filho não é para que arrependa. Se Ele prometeu, vai se cumprir. Vai se cumprir. Não tem como não se cumprir. Aleluia. Pode acontecer algumas coisas no meio do caminho, que às vezes dá a impressão que você está fora da rota. Pode. Significa isso, pastor? Preparação, maturidade. Porque, irmãos, para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é necessário nós termos maturidade. Aleluia. E é por isso que Deus te inicia no meio do processo. Porque não tem outro lugar para você crescer se não é no processo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Fala para o vizinho que está ao seu lado aí, vai se cumprir. Aleluia. Mas pergunta para ele, você vai deixar se cumprir, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai se cumprir, filho? Amém. Em nome Louvado seja o nome de Jesus. Então, havia um propósito. Ok? Nós vamos entender esse propósito mais à frente. Jonathan, pode passar. Volta só um pouquinho, por favor, filho, no mapa. Então, o encontro de Jesus com a mulher samaritana foi na região de Sicar. Tá bom? Só para os irmãos saberem aí onde foi o encontro. Tá certo? Próximo. E esse encontro aconteceu aonde? Em que local esse encontro aconteceu? Lembra que eu falei para fazer exegese, nós temos que entender o ambiente que está acontecendo? Quem aqui gosta de geografia? Ninguém, né, irmão? Pensa numa matéria que é a matéria de geografia, irmão. Você gosta de geografia? Que bênção, você gosta de tudo também. Aleluia! Irmãos, para entender alguns textos da palavra de Deus, nós precisamos se apegar à geografia bíblica. Porque se você não conhecer algumas geografias bíblicas, alguns mapas, você vai ter dificuldade de entender o que o texto está dizendo. Preciso ser honesto com os irmãos, sabe? Eu também não gostava de geografia, não, irmão. Não gostava, não entendia nada. Quando eu caí na teologia, que teve lá matéria de geografia, eu falei, professor, eu posso pular isso? Ele falou, não, se pula não tem como continuar. Então, irmãos, é necessário. E a gente só vai sentir falta quando a gente precisa. Isso dá até um tema para a mensagem. Algumas coisas você só sente falta quando você precisa. Então não despreze nada. Não despreze nada. Se atente a tudo. Ok? Pode passar. Então foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar de Verdade de Jacó, que tinha dado a sua filha José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado, assentou-se, e assim junto da fonte, era isso quase a hora sexta. Vamos ao texto. Fonte de Jacó, ou poço de Jacó, é a mesma coisa.
Então, quando você ouvir o termo poço ou fonte, é exatamente a mesma coisa. Lugar de ninguém. A fonte de Jacó é um poço fundo cujo nível d'água nunca chega à superfície. Medições feitas no século XIX indicam que a profundidade desse poço é cerca de 23 metros, tem a largura aproximada de 2,5 metros, embora na parte de alta ele se estreita um pouquinho. Alguns argumentam que essa água procede da chuva de infiltração. Por que alguns argumentam? Vocês sabiam que o poço de Jacó não seca? Nós estamos falando de um poço que foi construído há milhares e milhares de anos e ele não seca. Não seca. Então alguns dizem que o motivo dele não secar é por conta das infiltrações da chuva. Mas alguns especialistas vão dizer que ele não seca por quê? Porque existe uma fonte, aleluia, que passa por ele. Agora escuta isso, irmão. A história diz que quando Jacó foi comprar a terra onde esse povo foi perfurado, escute isso. Imagine você está lá na sua casa, o pastor José está lá na casa dele, tomando aquele café abençoado que só ele e a pastora sabe fazer. Quem aqui não tomou café ainda na casa do pastor? Levanta a mão. Não foi, filho? Glória, mas o pastor vai convidar vocês, viu, irmãos? Amém? Eu sei que ele vai brigar comigo depois, mas um dia ele vai levar lá, vocês vão entender o que eu estou dizendo para vocês. Então imagine só, o pastor está lá na casa dele, preparando aquele café abençoado para nós, para toda a missional. De repente, Deus chega para ele e fala assim: ô pastor Rogério, o senhor precisa cavar um poço. O senhor precisa preparar um poço. Por quê? Porque vem muita gente aí, essas pessoas precisam de água. Aí ele fala assim: não, tá bom. Ele vai lá, ele pega a pá, ele pega a enxada, ele pega a picareta, ele pega aquele trem que eu não sei o nome. Escavadeira. Cavadeira. Ele pega as ferramentas que ele tem lá preparado e ele põe nas costas e vai cavar um poço. Porque ele precisa cavar esse poço. Ainda mais naquela época, irmãos, a água era essencial para a vida. Precisava do poço. Então o pastor Zé pegou a ferramenta, colocou nas costas e ele abriu a porta, foi até a garagem, onde tinha um espaço legal, e ele dá a primeira picareta no chão. Pim! E dá a segunda. E de repente Deus vai olhar para ele e vai dizer assim: o que você está fazendo? Ele fala: estou cavando o poço. Afinal, o poço vai gerar água. E eu preciso que a água esteja perto de casa, sim ou não? Aí o senhor fala assim: não, você não vai cavar poço aí. Você vai cavar poço 2,5 km longe, não diz nada. Você vai cavar um poço no meio do deserto. Aí o pastor Rogério olha para Deus e diz assim: você está de brincadeira. Se eu precisar de uma caneca de água, eu vou ter que andar 2,5 km. Se eu precisar fazer alguma coisa, eu vou ter que ir até o poço. Entenda isso, irmão. Eu estou usando evidentemente a gente, estou parafraseando, os irmãos entenderem. Porque o pastor Rogério, assim como Jacó, achou que a terra onde ele compraria para fazer o poço era perto de casa. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que esse poço era distante. Agora, por que era distante? Porque tudo que Deus faz, irmãos, é perfeito. E quando Deus colocou no coração acerca da fonte do poço de Jacó, não era só para beneficiar Jacó, era para beneficiar as outras pessoas, os viajantes, aqueles que passariam pelo poço, anos e anos e anos mais tarde. Perceba, tudo que Deus fizer na tua vida não é só para você. Tem pessoas que serão beneficiadas pelaquilo que Deus está te dando. Aleluia. Deus não é egoísta. Deus não pensa de maneira individual. Tudo que Deus faz é de forma coletiva. Aleluia. Então perceba, as promessas de Deus que eles se cumprirão na sua vida atingirão você, sua casa, sua família, seus amigos, seu trabalho, aonde você estiver. Aleluia. Porque Deus pensa de forma aleluia. Aleluia. E voltando aqui, como eu usei a alegoria, que o pastor saiu com a picareta na mão, possa ser que os irmãos perguntem assim: pastor Regis, mas Jacó saiu com a picareta na mão? Não. Não existe um texto na Bíblia Sagrada, um texto que relate que foi Jacó que cavou. Não tem. Você não vai achar. Não tem.
Pastor, por que vocês falam então que o poço era de Jacó? Porque a terra onde o poço foi construído era dele. Ele havia comprado. Nós vamos ver isso. O que me chama a atenção, irmão, que a terra que Jacó comprou era uma terra que, eu acho até que eu coloquei aqui, mas era um lugar onde a terra era cheia de pedregulhos, rochosos, um terreno rochoso. Agora imagine só, não tinha máquina computadorizada para poder perfurar. Imagine aqueles que cavaram o poço chegar e dizer assim: poxa, mas Deus falou que era para cavar onde? Aí, como? Se é rochoso. Meu Deus. A história diz que esse poço levou aproximadamente 20 anos. Se eu não coloquei aqui, me perdoe, tá? Mas aproximadamente 20 anos para cavar um poço. Irmãos, entenda isso. Quem precisa de água hoje consegue esperar 20 anos? Mas Deus conhece a tua necessidade. Você não sabe até quanto você aguenta, Deus sabe. Você não sabe qual o tamanho do fardo que você suporta carregar, mas Deus sabe. Aleluia, aleluia. Não importa o tempo que levar, quando acontecer, o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Então existe uma fonte que passa por debaixo, que faz com que a água não seque. Algumas pessoas vão dizer que até 2 meses do ano o nível da água baixa bastante, tá? Mas secar, não. Vamos lá. A Bíblia não declara o poço ou fosso onde Jesus Cristo, enquanto descansava a porção da mulher samaritana, diretamente Jacó escavou o poço. Ou seja, não achamos nenhum texto que diz assim: Jacó está lá cavando. Jacó está, não existe texto. Pastor Reis, você acredita que Jacó cavou ou que Jacó mandou cavar? É uma pergunta que a gente pode fazer, porque embora não esteja no texto, pastor José, é uma pergunta que a gente pode fazer. Eu vou dizer aos irmãos, eu acho que Jacó cavou. Me pergunte por quê? Vamos lá. A Bíblia diz que Abraão, quando ele vai para a terra dos filisteus, a primeira coisa que ele procura fazer é cavar poço. Por quê? Porque a água é vida. Então Abraão sabia, para que ele pudesse alimentar e cuidar da família e dos gados, dos animais, precisava ter água. Então era comum naquela época os nômades, à medida em que eles iam andando ou perambulando, eles paravam e tentavam cavar um poço. E naquela época, quem cava um poço é dono daquela terra. Então Abraão era cavador de poço. Aí depois nós vamos ver Isaac. Isaac era filho de Abraão, sim ou não? E qual é o nome do outro filho de Abraão? Ismael. Então, Ismael, Isaac, que é o filho da promessa. Isaac teve quantos filhos? 2. Esaú e Jacó. Era muito comum naquela época os filhos praticarem as mesmas coisas que os pais. Então eu posso dizer para você: Abraão era cavador de poço, Isaac era cavador de poço e Jacó também era cavador de poços. Poderia ficar explicando aqui principalmente os poços que Isaac cavou, porque é de conhecimento dos irmãos que Isaac cavava, o inimigo ia lá e fazia o quê? Entulhava. Mas a Bíblia não diz que Isaac desistiu. A Bíblia não fala que Isaac parou. A Bíblia diz que eles entulhavam um poço, Isaac ia lá e fazia o quê? Abria outro. Eles entulhavam, a Bíblia diz que Isaac ia lá e cavava outro. Até que chegou um ponto que as pessoas olharam e disseram assim: esse homem é diferente, ele não desiste. E o pior do que não desistir é que aonde ele decide cavar, sai. E você precisa entender que você é diferente, tá? Você não é comum, você não é igual às outras pessoas, você tem a presença de Deus na sua vida, e tudo aquilo que você colocar a mão vai prosperar, vai frutificar, porque é promessa de Deus para você. Amém. Aleluia. É promessa de Deus. Então os filhos agora estão olhando para Isaac e dizendo assim: nossa, esse moço é diferente. Melhor deixar ele quietinho, porque ele cresce, ele está tendo muitas riquezas, porque aonde ele coloca a mão é abençoado. Então por que eu acredito que Jacó cavou o poço? Possa ser que ele teve ajuda? Possa ser. Mas eu acredito porque era normal os filhos seguirem os passos dos seus pais. Amém, irmãos?
Podemos seguir? Então, o poço de Jacó glória a Deus, quase que eu caio no poço, vocês viram? Vamos lá, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, livro de Gênesis, capítulo 33. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 20. Pastor, quais são esses textos? Esses são os textos onde fala justamente do poço, da fonte, do terreno. Nós vamos ver o texto em que Jacó passa esse terreno para os seus filhos. Gênesis 33, do 18 ao 20. Em hebraico, Gênesis, irmãos, é Bereshit, ok? Que significa início ou princípio. Por isso que o livro de Gênesis, capítulo 1, ele começa: no princípio criou Deus. O hebraico ali é Bereshit, tá bom? E não é no, é em hebraico, tá? Quem me chamou? Tá tudo certo aí? Você quer ler o texto? Glória a Deus. Isso. Gênesis 33, 18 a 20. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e fez seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e chamou de Deus, o Deus de Israel. Então é nessa localização que o poço, a fonte de Jacó, foi feito, foi cavado, ok? Agora, Gênesis 48, 22, vai falar acerca de Jacó, que ele dá essa terra, ele dá esse terreno para o seu filho. Bom, quem achar primeiro pode ler, viu, irmãos? 48, 22? Isso. Gênesis 48, Eu te 22. tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Segura um pouquinho aqui, porque eu acho que cabe um comentário, irmãos. Quando a gente lê esse texto, nós vamos ver Jacó dizendo assim: olha, o que eu vou dar para você é muito melhor do que eu já dei para os seus Irmãos, Vamos analisar o texto ou o contexto, não é? Nós estamos falando agora que Jacó está dando uma terra a José. Perceba, José é aquele sonhador de Gênesis 37, verso 19. José é aquele que foi lançado na cisterna pelos seus irmãos. José é aquele que foi vendido. José é aquele que foi acusado injustamente por Potifar. José é aquele que foi parar na prisão. E José é aquele, evidentemente, que chegou ao governo por conta das interpretações de sonhos. Tá? Quando José ele sai da terra, os irmãos que ali ficaram, eles teoricamente assumiam então toda a herança. Então os irmãos, na cabeça deles, acabamos com o sonhador e ainda vamos ter parte da herança que era dele. Agora a gente se depara com um texto onde Jacó está dizendo assim: olha, o que eu estou te dando agora é muito maior e melhor do que aquilo que eu deixei para os seus irmãos. O que significa isso, irmão? Significa que mesmo às vezes a gente sendo traído, mesmo às vezes a gente ser passado para trás, mesmo às vezes as pessoas jogando a gente numa cisterna, isso não impede de Deus nos abençoar de sobremaneira. Ninguém pode impedir, nós estamos falando sobre isso. Aquilo que Deus prometeu é teu, irmão. Pode passar o tempo que for. Por quê? Porque Deus tem sempre o melhor para nós. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: olha, eu tenho o melhor para você. Por mais que não pareça, calma, o teu tempo vai chegar e a tua história, ela vai ter que mudar. Aleluia! eu creio. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu creio. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Melhor do que ter a história mudada é as pessoas que quiseram o vosso mal, que tentaram de alguma forma te prejudicar, vão ser obrigadas a te assistir. Aleluia. Elas vão ter que te assistir. Mas não é para que você se vanglorie, não. É para que eles entendam, irmãos, o quanto Deus é extraordinário na vida daquele que é fiel.
Algumas pessoas dizendo, Senhor, queime meu inimigo. Não. Meu inimigo, irmão, ele tem que estar de pé. Meu inimigo tem que estar de pé. Deixa eu dizer uma coisa, viu? Tem que estar perto de mim. Por quê, pastor Regis? Porque ele precisa ver aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Eles precisam ver aquilo que Deus está fazendo na sua história. Ninguém é capaz de parar aquilo que Deus tem para a tua vida. Ninguém. Aleluia. Amém? Josué capítulo 24, verso 32. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite é estudando o versículo de maneira sistemática. O que é isso? Aonde o texto é apontado, a gente está caçando, está procurando, tá bom? Mais para frente eu ensino um pouco melhor sobre isso. Quem achou Josué 24, 32, pode ler para nós, por favor? Pelo equivalente a 100 peças de prata. Aquele terreno deles a tornar-se propriedade dos descendentes de José por eles. Glória a Deus. Então, só para deixar claro, os textos que apresentam a região geográfica do terreno de Jacó comprou. Amém, irmãos? Podemos seguir? Pode vai. Jesus. Meu Deus, tira esse negócio daí. Glória a Deus. Vamos lá. O inimigo está querendo me derrubar, viu? Glória a Deus. Vamos. Os irmãos do som. João. Ai, quem que foi? Foi ele. João. Deixa eu embora perto. Vai embora perto do Mirassol. Filmou, né? Glória a Deus. Eu acho que você tá. Amém? Irmãos, se acostumem comigo, tá? Eu sou meio desastrado, irmão. Meio? Uma vez eu fui pregar numa película tradicional, numa igreja lotada, e eu comecei a pregar, e quem é pregador sabe, né? Você vai, o pessoal vai te enchendo de tal forma, irmão, mandei a mão no cubo de vidro. Quebrei o púlpito. No final do culto, quebrei o púlpito, eu olhei para o pastor, posso dizer assim, ó. Terminei a mensagem, acabou o culto, ele me deu a oferta, peguei a oferta e disse assim, eu vou irmão. Amém? Vamos seguir, olha só. Então nós já fizemos a exegese do texto na questão da localização geográfica, ok? Versículo 4, capítulo 4, 3 e 4. Foi, pois, amassado ser mais destinado a ficar junto da herdade, que é o mesmo texto, só que a gente fez a exegese da fonte de Jacó, e agora a gente vai fazer quase a hora sexta. Pode pôr inteiro aqui, por favor. Durante os dias, as temperaturas são superiores a 35, podendo chegar a mais de 50 graus, a depender dos fatores climáticos. A gente precisa entender que a fonte de Jacó, o poço de Jacó, está no meio do deserto. Então, as temperaturas do deserto durante o dia é altíssima e à noite a temperatura cai drasticamente, tá? Em virtude da baixíssima umidade, o clima do deserto é vegetação escassa e adaptada à hostilidade climática. Entenda, aqui, irmãos, há duas situações importantes que precisam ser analisadas. Primeiro ponto, Jesus vai encontrar com essa mulher na hora sexta. Ninguém ia na hora sexta buscar. Por quê, pastor Regis? Porque o calor é insuportável. Então é um horário em que ninguém vai buscar água. Mas essa mulher decide sair na hora do sol para poder buscar água. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem aqui acredita em coincidência? Levanta a mão. Não existe coincidência. Existe propósito de Deus. Aleluia. Aleluia. O texto, embora não fale, alguma coisa aconteceu que aquela mulher não conseguiu acompanhar as demais mulheres para poder retirar a água no horário adequado. Pastor Regis, qual é o horário adequado? Geralmente as pessoas iam tirar a água às 9 horas da manhã, na terceira hora. Por quê? Porque o sol está mais tranquilo. Entende então? Era normal uma comitiva ir juntos
para poder pegar água, para poder levar os animais, para poder beber água. Só que alguma coisa aconteceu para que aquela mulher não pudesse ir naquele horário. Por quê, pastor? Porque se aquela mulher vai àquele horário, Jesus não encontrava com ela. Como para nós temos convicção que não existe conhecimento, alguns chegam até a dizer que tem cristocência. Eu acredito em propósito. Era propósito de Deus falar com aquela mulher, e alguma coisa aconteceu para que ela não saísse daquele horário. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Já aconteceu, irmãos, de você sair de casa, pegou o carro, entrou no carro, saiu, de repente você alguma vez você tem que voltar. Aí a gente tem aquela frase que só crente pentecostal sabe. Pastor, qual que é a frase? Permissão de Deus. Se eu esqueci, era para mim não ir. Pode ser livramento, não é? Então, irmãos, não existe coincidência para nós. É propósito de Deus. Deus criou uma situação para aquela mulher não ter saído de manhã para encontrar com Jesus ao meio-dia no poço. Então, havia duas possibilidades daquela mulher não ir. A primeira, o calor, e a segunda, eles não iam buscar água sozinha no poço, porque como aquele poço era um ambiente onde muitos viajantes passavam, diz a história que muitos ladrões e salteadores também passavam por lá. Era perigoso andar sozinho. Era perigoso. Mas repito, por algum motivo aquela mulher perdeu a comitiva, a caravana, perdeu a turma que ia buscar água. Não sei se ela não conseguiu acordar, se o relógio não despertou. O fato é que quando Deus tem algo para realizar na vida de alguém, Deus cria circunstâncias. Por favor. Gente, ótima pergunta. Talvez existia uma preocupação por parte das outras pessoas em andar com ela. Porque segundo o texto que nós lemos, ou aquilo que a gente já aprendeu, aquela mulher tinha 5 maridos. Então quem aqui quer andar com uma pessoa dessa, irmãos? Ninguém. Vamos ser realistas? Ninguém, não é? Se você tiver que escolher alguém para trazer na tua casa, para ter um seu círculo de amizade, evidentemente pessoas desse tipo não serão. A pergunta é ótima, ela é pertinente. É isso que nós vamos aprender aqui. Porque o tema do nosso texto é uma prostituta pregando o Evangelho. Aí eu coloco um sinal de afirmação e de interrogação. Ou seja, será que de fato aquela mulher era uma prostituta, era uma mulher da vida? Será que de fato aqueles 5 homens que Jesus cita eram homens carnais? Mas a pergunta é importante. Talvez na terceira aula a senhora mesma vai responder. A ideia aqui é capacitar os irmãos a responderem questões como essa. Obrigado pela participação da senhora. Tá bom? Eu poderia dizer para a senhora se sim ou se não agora. Mas eu vou deixar a senhora junto conosco descobrir. Tá certo? Senão o pastor não vai deixar eu voltar a semana que vem para dar aula. Já cheguei no final. Já terminou, todo mundo já sabe. Vamos seguir então? Era improvável que aquela mulher iria tirar água naquele momento. Totalmente improvável. Mas Deus cria circunstâncias para que o propósito dele se cumpra. Deus cria circunstâncias para que as promessas de Deus sejam realizadas. Deus cria circunstâncias para que possa mudar a nossa vida, para que possa mudar a nossa história. Nós precisamos entender que tudo que acontece ou é a mão de Deus ou é a permissão de Deus. Tá certo? Pode passar, filho. Esse material, se o nosso pastor permitir, a gente pode transformar em PDF e depois jogar no grupo. Os irmãos têm o mesmo material, quem quiser imprimir, está liberado. Amém. Vamos lá. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Embora eu não tenha ticado de vermelho, é uma pergunta muito importante aqui. Como sendo tu judeu? Como aquela mulher sabia ou tinha certeza que Jesus era judeu, irmão? Quem poderia me responder? Ela está afirmando. Como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritano? A pergunta é: como é que
de que ele era judeu. Se naquele ambiente passavam muitos povos, pessoas de várias nacionalizações. A pergunta que eu tenho para vocês é: como ela tinha certeza que ele era judeu? Pelas vestes? Falei numa Bíblia. Estou brincando. Vestimento. Vestimenta. Paga. Escute só, irmão. Se você estiver na rua e você for assaltado, e você tiver que buscar por um policial, como é que você identifica um policial? Pela farda, pelas vestes. Você está doente, está mal, você vai até um UPA, até um hospital, em algum lugar, e você precisa falar com um médico. Como é que se identifica o médico? Pelas suas vestimentas. Escute o que eu vou falar, irmão, que é muito importante. Aqui não é culto de doutrina, aqui é culto de ensino. Quem dá culto de doutrina é sempre o pastor da igreja, o pastor Rogério. Eu não estou dando doutrina, eu estou dando estudo. Então, entenda isso aqui. Algumas pessoas lá fora dizem que Deus só está preocupado com o teu coração. Quem já ouviu essa frase? Isso é a maior mentira, irmão. Satanás inventou isso. Deus não está preocupado com o teu coração. Deus está preocupado com você como um todo. Escute isso. Livro de Levítico. Quem já leu o livro de Levítico? Quase ninguém, né, irmão? Porque é complicado, né? É lei para cá, é lei para lá. É difícil mesmo. Vou ocupar os irmãos de não ler, tá? Mas quando a gente olha o livro de Levítico, nós vamos ver Deus orientando o povo acerca do que eles podiam e do que eles não podiam fazer. Quando você vai estudar o livro de Levítico, você vai entender que Deus chega para ele e diz assim: olha, vocês não podem comer carne de porco. Deus está dizendo ao povo: vocês não podem comer carne de porco, vocês não podem comer carne de animal com a pata rachada e assim sucessivamente. Aí eu pergunto assim: mas por que Deus vai proibir as pessoas de comer carne de porco no Velho Testamento? Por que isso? Qual é a ideia, qual é a filosofia disso? Porque, irmãos, naquela época, para algumas enfermidades não tinha remédio. Se a carne de porco hoje já faz mal, sim ou não? Faz mal. Imagine naquela época. Quando nós vamos estudar algumas doenças, né, concernente provocada por alimentos, nós vamos ver que o animal, o porco, a carne de porco, ela é responsável por diversas enfermidades, ok? Então, a preocupação de Deus era num todo. Deus não queria que as pessoas passassem mal. Então Deus diz assim: ó, não faz isso, não faz aquilo. Deus não é narcisista. Não. Deus está querendo proteger. Então nós vamos entender isso. Deus está preocupado com todo. Voltando aqui para o texto, ele é conhecido pelas suas vestimentas. Como eu disse para vocês, não é culto de doutrina. Aqui a gente não vai falar de calça, de saia, de shorts. Não, não é isso. O que nós vamos entender é o seguinte: que crente que é crente sabe se portar. Amém. Crente que é crente tem que saber se vestir. Não dá para colocar qualquer roupa e achar que está tudo certo. Não dá. Não pode, não cabe. Agora, escute isso, eu estou falando crentes. Homens e mulheres que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então a nossa vestimenta é muito importante. É importantíssimo as nossas vestimentas. Nós somos cristãos. Nós vamos dar exemplo para as pessoas lá fora. Quero insistir, não estou falando de saia ou de calça. Você pode colocar roupa para se sentir mais à vontade. A igreja não proíbe. Mas desde que seja roupa. Irmãos, dentro do estudo a gente tem que expor algumas coisas. A gente tem que esclarecer algumas coisas. Amém. Quer ver só? E aí eu vou quebrar um paradigma aqui. Os irmãos vão dizer assim: nossa, pastor, esse é assembleiano. Daqui a pouco ele vai convencer o pastor Rogério que todo mundo está de gravata, de terno, de saia. Não, não é isso. Escute isso. Quando eu aceitei a Jesus, na Assembleia de Deus, Assembleia tradicional, rígida, se a minha esposa dormisse de calça, ela ia para o inferno. Então, eu não deixava, eu não queria que ela fosse para o inferno. Tão bonitinha, tadinha, vai para o inferno.
né? Era do céu comigo. Então eu falava assim, é saia. Dormia de saia, irmão. Dormia e acordava de saia. Eu ia para a praia, porque meus pais moravam na praia, pastor. Eu ia para a praia ou para o retiro, eu nadava de calça na canela e camisa aqui. E mergulhava. E era lindo, o jovem vindo para mim. Né? E eu querendo repreender eles, querendo colocar eles em banco. Sabe? Pecava de assim, endemoniados. Entenda isso. Por que eu estou falando isso? Porque um tempo passou e eu fui para um retiro na praia, de uns tios meus. E eu fui para a praia. Nadar, brincar, então eu coloquei os shorts. Aí eu já tinha virado um pouco da chave, já comecei a usar a bermuda. Usei a bermuda, normal, no joelho, e fui brincar na água. Quando eu cheguei em casa, nós demoramos um pouco. Quando nós chegamos, estava tendo um culto na sala da casa que a gente alugava. Estava fazendo um culto. E o culto lá, e o louvor, eu pensei na garagem. Meu tio Chiquinho, que é pastor hoje, ele falou para mim assim: prepara a palavra. Eu, camiseta regata, bermuda, eu olhei para mim e falei: meu, não vai dar. Não posso pregar assim. Só que eu não conseguia chegar até o quarto. Por quê? Porque a sala estava cheia de irmãos. Eu falava assim para ele: hoje não. Prego mais tarde, prego outro dia. Hoje não dá. Ele falava assim para mim: hoje, tem que ser hoje. Falei: amém. Peguei a Bíblia, esperei a minha oportunidade. Quando veio a minha oportunidade, comecei a pregar. Irmão, não estou falando isso para me vangloriar. Eu estou falando para vocês entender que para Deus operar, não é saia ou calça, não é isso. Eu preguei de bermuda, camiseta regata, nós ministramos a palavra pela misericórdia de Deus. Uma mulher vomitou um câncer no meio da sala, e eu estava ministrando a palavra de bermuda. Quando Deus quer agir, quando Deus quer operar, pouco importa o que você está se vestindo, entenda isso. Ok? Agora é importante nós entendermos que nós somos diferentes. Nós precisamos se portar. Amém? Então ela identificou Jesus por causa da sua vestimenta. Vamos seguir. Que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Pinguei ele de vermelho. Para entender os motivos que levaram os judeus a terem problemas de relacionamento com os samaritanos, precisamos voltar na história. Precisamos olhar para o passado. Eu sei que às vezes a gente ouve por aí que o Velho Testamento já não deve ser tão pegado, que agora a gente vive no tempo da graça, não é? Quem já ouviu falar assim? Não, agora a gente vive no tempo da graça. A lei não importa. Jesus ele diz exatamente o seguinte: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Então a lei é importante. A lei é importante. Quando a gente fala de graça, eu acho lindo isso. Porque quando nós falamos muito de graça, 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 quando você olha o Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinóticos. Por que sinóticos, pastor? Porque eles trazem histórias, ou melhor, algumas histórias são relatadas nos três evangelhos, de pontos de vista diferentes. Por isso que é evangelho sinótico, o evangelho de João. Quantas vezes aparece a palavra graça nos 4 evangelhos? Podem, ninguém sabe? Então anota no caderno, lição para a próxima aula. Quantas vezes a palavra graça aparece nos 4 evangelhos? Pastor Regis, eu vou ter que ler os 4 evangelhos para descobrir? Seria bom. Mas a gente tem o auxílio do Google. Dá um Google, tá bom? É para fomentar vocês a procurarem. Tá certo? Porque a gente defende tanto isso. Graça, 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 graça. Quantas vezes a palavra graça aparece nos evangelhos? Nos 4 evangelhos. Ok? Vamos seguir. Irmãos, Jesus uma vez estava pregando, e aí as pessoas começam a ir embora. O discurso de Jesus era tão duro, tão pesado, que as pessoas começam a ir embora. Não suportam o peso da palavra. Porque infelizmente, irmãos, tem pessoas que não conseguem ouvir a verdade. A verdade ela dói, ela machuca, ela confronta. Mas a verdade ela sara. A verdade ela liberta. E Jesus está pregando.
difícil, sendo duro, sendo incisivo nas suas palavras, e algumas pessoas começam a ir embora. Aí Jesus vai chegar para os discípulos assim: e vocês? Por que vocês não vão embora? Essa palavra é tão dura, tão pesada, vão embora. Aí Pedro, se eu não me engano, Pedro vai dizer o quê? Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, precisamos voltar à história, precisamos visitar o Velho Testamento, precisamos conhecer, por isso que eu escrevi ali, é importante, para entender alguns textos do Novo Testamento, precisamos conhecer o Velho Testamento. Ok? Vocês sabem que os evangelhos eles foram escritos de forma direcionada. Né? Quando Mateus começa a escrever o evangelho, Mateus está escrevendo para os judeus. Por isso que Mateus abre o evangelho falando da genealogia de Jesus. Por que da genealogia? Porque a genealogia para um judeu é de extrema importância. Nós vamos ver por diversas vezes Mateus nos seus escritos fazendo um paralelo com o texto do Velho Testamento, Isaías, Jeremias e assim sucessivamente. Então, assim, é importante conhecer o Velho Testamento para entender o Novo Testamento. Uma coisa completa a outra. Não tem como entender o Novo sem conhecer o Velho. Ok? O que a gente precisa entender é que tem coisas do Velho Testamento que não são mais aplicadas para nós. Pastor, dá um exemplo. Quem aqui come carne de porco? Mas o Velho Testamento diz que é proibido. Como é que a gente faz? Mas vamos para o texto. A Bíblia diz que Pedro, numa visão, Jesus ali ele vai oferecer um porco. E Pedro diz que o porco era um animal impuro. Mas o que o texto diz? Como é que tu chama de impuro aquilo que eu? Meu Deus. Então, irmão, se porventura alguém aqui é contra comer carne de porco, manda lá para cá. Isso, manda. Eu amo. Para mim é também. Só não posso ser glutão, né, irmão? Porque glutão também é Pecado. Alguém sabe me dizer por que glutonaria é pecado? Vai ter crente que não vai comer nem pizza hoje. Alguém sabe me dizer por que glutonaria é pecado? Exagero. Um outro fator, o corpo que você tem é teu? Quem quer? A Bíblia diz que nós somos templo e morada do... Você precisa cuidar disso. Você precisa cuidar do templo que não é seu. O Espírito Santo, irmão, para poder te usar como Ele quer usar e como Ele precisa te usar, Ele precisa que a sua saúde esteja. Amém? Lembra que eu falei sempre fazer pergunta para o texto? Não dá para ler outro texto e dizer assim, é errado ou é pecado. Não, pergunta por quê? O Espírito Santo vai te levar a outros textos que explicam. Amém? Então é importante, para entender alguns textos do Novo Testamento, precisamos conhecer o Velho. Feito toda essa introdução, agora a gente vai conhecer um pouquinho da história, por que os judeus não gostam ou não se comunicam com os samaritanos. Para que a gente possa entender todos os textos que nós temos de João 4, do 3 ao 5. Pode passar, filho. Passou a hora já? Eu vou parar aqui, porque é 9h33. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Irmão, só para vocês terem uma ideia, só nessa primeira aula tem 21 slides. Eu acho que nós estamos no quarto. Nós vamos encerrar aqui e a gente vai falar das 12 tribos de Israel desde a sua existência. Por quê? Porque para entender a rixa que aconteceu entre os judeus e os samaritanos, é importante nós conhecermos as tribos, porque houve uma divisão. Nós vamos entender quando, como, porquê, para a gente entender o que está acontecendo lá com a mulher samaritana. Amém? Antes de nós encerrarmos, nós vamos recolher os dízimos das ofertas, mas eu preciso que os irmãos entendam. As nossas aulas, as nossas ministrações são do jeito que a gente está aqui, trocando uma ideia,
conversando, batendo papo, indo para a Bíblia, trazendo o tema de Deus. As nossas aulas são assim, sabe? A gente quer a misericórdia de Deus e bondade nas nossas aulas, já teve demônios sendo manifestados, pessoas saindo correndo, jogando um maço de cigarro em cima da mesa, que foram impactados pela palavra, salvação de almas, porque as nossas aulas são assim. A gente realmente dá liberdade ao Espírito, não uma coisa maçante. Todo dia a hora, infelizmente, voou. Mas eu espero, os irmãos, na próxima terça-feira, para a gente dar continuidade à história da mulher samaritana. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que nós falamos, ou sobre qualquer outro texto, pode me procurar. Se for dúvidas doutrinárias, aí procure o nosso pastor Rogério. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. Para nós que ministramos é muito importante a presença. Se não tiver ninguém, não tem para quem a gente ministrar. E Deus sabe quanto a gente se dedica em estudar, em preparar um material para que vocês cresçam na presença de Deus, para que vocês cresçam no conhecimento da palavra. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Se você o trouxe, segure na sua mão. Eu quero abençoar a sua vida. Dízimo muda a história. Dízimo muda a vida. Dízimo muda